Aqui tem animais surpreendentes, plantas nativas que indicam um meio ambiente sadio, parques naturais com muito espaço para reunir a família e os amigos. Essa cidade que vive da indústria têxtil e de grandes eventos populares também reserva cantinhos especiais para o visitante contemplar a natureza. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Caminhos da Natureza, programa hoje aqui, dentro do recinto deles, dos animais, mas também das plantas, hein? Porque essa cidade de Brusque, onde nós estamos agora, reserva a gente tanta coisa bacana, tanta coisa legal, de parques, de natureza viva mesmo. Aqui tem esse super jabuti, já bem velhinho. Você vai conhecer um pouquinho da história dele também, né? Olha só que legal, super simpático, tá atuando super bem aqui na frente da câmera, né? Sem vergonha nenhuma, mas você vai descobrir muita coisa bacana, legal, que é um roteiro de parques naturais aqui de Brusque. Então vem com a gente que nós vamos andar muito por aí, pelos caminhos da natureza. Na arquitetura, na gastronomia ou nos parques da cidade, Brusque consegue manter vivas as tradições deixadas pelos colonizadores alemães, italianos e poloneses. A 100 quilômetros de Florianópolis, Brusque é uma cidade de opções, a começar pelos outlets, com lojas para todos os bolsos. É claro que muita gente vem para Brusque para aproveitar aquelas roupas baratas, né? Porque aqui tem muita malharia, muita confecção. Mas se você ir em direção aqui ao centro da cidade, vai perceber que aqui tem muita natureza para ser vista. A primeira parada mistura a arte com a natureza humana. Numa grande área verde, a céu aberto, foi instalada uma verdadeira galeria de arte, que reúne 40 esculturas dos maiores artistas do mundo. A ideia do parque, ela veio a completar a nossa primeira ideia, quando criamos o Simpósio Internacional de Esculturas. Nós entregamos o material em pedras brutas para que os artistas pudessem colocar aqui a sua criatividade. E esse já é considerado o maior acervo de esculturas em mármore da América Latina. Os artistas vieram de 22 países, de todos os continentes, como Alemanha, Japão, Austrália, Israel e, claro, do Brasil, que está representado nessa exposição por 7 brasileiros renomados, como Juarez Machado e Oscar Niemeyer. Eu costumo dizer que ele trouxe o seu conhecimento, ele deu a largada para que as pessoas que os acompanhavam pudessem executar a obra, certo? Desenhou, né? Isso, ele veio com a proposta Tortura Nunca Mais, um momento difícil, de opressão, e ele trouxe a proposta. A escultura retrata o pesadelo da tortura no Brasil. A fonte de água vermelha representa o sangue das vítimas da ditadura.
A escultora Laura Marcos, da Argentina, escolheu ressaltar a memória de pessoas desaparecidas, que deixam um vazio em suas famílias. Roman Manevich, da Alemanha, trouxe a força natural da mulher para dentro dessa exposição. O poder de refletir que todo ser humano tem está na escultura Reflexão, do artista brasileiro Davi Rodrigues. Olha só que peça fantástica essa daqui. Em cada lado da ponte foi esculpido numa única peça de pedra, né, de mármore, que tem mais ou menos uns 7 metros de comprimento. Nada foi conectado aqui, ó. Tudo isso daqui é uma peça única. E são várias as mensagens de paz, sabedoria e valorização do ser humano. As pedras de mármore ganharam um significado de amizade, de proteção das águas nas montanhas e de amor à vida. Isto aí é um patrimônio que veio muito a contribuir não só com a cultura do município de Brusque, tornou um ambiente agradável, um ambiente familiar. Nos fins de semana, esse é um dos lugares favoritos dos moradores de Brusque para fazer um piquenique com a família. Mas não é a única opção. Essa família de costureiras de várias confecções aqui da região sempre procura os parques de Brusque para levar os filhos. E acontece uma verdadeira festa ao ar livre. Já limparam a boca, as crianças? Todo mundo já limpou a boquinha, porque estava todo mundo comendo, né? Aquele ali é terrorista? Terrorista! Vem cá, terrorista, vem. Qual é o nome dele? Matheus. Mateus. Esse é o terrorista da família. O terrorista da família. É uma família grande aqui, né? A bomba tá no bolso dele. A bomba tá no bolso. Tá. Bom, a gente tá aqui num piquenique muito bacana com essa família super simpática aqui em Brusque, né? Nesse parque, qual é o nome do parque? Leopoldo Moritz. Leopoldo Moritz. Tem bolo de nega maluca, tem cuca, suco, pipoca, café, refrigerante e um monte de salgadinho também, né? Por que vocês resolvem fazer essa reunião aqui sempre? Aí, tipo, é como a família é grande, né? Aí, cada uma tem um filho. Criança gosta de quê? De ficar na natureza, gosta de ficar em parque, né? Essas coisas assim. Então, eles praticamente nos cobram isso, sabe? Tipo assim, ó, vai ter piquenique hoje, mãe? Quando chega assim, final de semana, você quer vir logo aqui pro parque? Sim. O que você gosta mais dos piqueniques quando a gente faz? A comida. Não é a natureza? É a comida. Ah, não é a natureza, é a comida. É a comida. Caramba, mas é a natureza, porque até agora eu tava vendo você brincando por aqui. Correr. O irmão, a cunhada, os primos, vem todo mundo pra cá. Por que é gostoso ficar aqui? Natureza. Ah, natureza. Vocês têm essa coisa assim com a natureza também? Eu tô percebendo que vocês gostam disso. Bicho, cachorro. Todo mundo tem bicho, cachorro. A gente, na verdade, mora em Guabiruba, né? Então, Que é perto aqui de Brusque. é a cidade vizinha. Agora, por que vocês escolheram esse parque aqui? Mais calmo. Tem espaço de sobra para as crianças correr, tem o parquinho. É bem tranquilo, mas não é sempre o mesmo. A gente sempre muda. Ah, vocês vão para outros lugares. Sim, semana passada, 2? Bastante, em Brusque tem bastante locais assim que tu pode fazer esse tipo de piquenique, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Em Guabiruba não tem tanto, é mais em Brusque. Natureza, ensinar os valores para eles, né? Desde pequenininho, tipo, ele sabe, que ele tem que proteger, ele tem que cuidar. Lixo, lugar de lixo não é. Depois que a gente termina o piquenique, cada um ajunta o seu lixo. E esse clima familiar é reflexo da natureza do Parque Leopoldo Moritz. Pequeno, mas acolhedor. Com um lago de patos e cisnes, muito verde para relaxar e brincadeiras para as crianças, claro.
Mas a cidade ainda reserva muito conhecimento para quem gosta da natureza. Daqui a pouquinho, um passeio de teleférico leva a gente a um zoo botânico cheio de curiosidades sobre os animais e as plantas da região do Vale do Itajaí. Então vem com a gente porque nós vamos andar muito por aí ainda. Pelos caminhos da natureza! Isso aí. Caminhos da Natureza está em Brusque para mostrar que essa cidade vai muito além das compras. Com 125 mil habitantes, o município do Vale do Itajaí tem talento para agradar moradores e turistas. Não dá para imaginar, eu já vim várias vezes por causa da minha irmã, mas não imaginava que no meio da cidade tinha uma floresta praticamente. E saindo do Parque Leopoldo Moritz, bem na frente tem a estação do teleférico, que por si só já é uma atração. O passeio leva os visitantes para o outro lado da natureza de Brusque. O friozinho na barriga faz parte. Mas é justamente esse o espírito da aventura. Fazer a família respirar fundo e se encantar com o visual verde da cidade. O teleférico é o caminho mais curto entre o Parque Leopoldo Moritz e o Zoo Botânico da cidade. Um lugar cheio de curiosidades, a começar pelo papel do zoológico, que tem muito menos a ver com turismo do que a gente pensa. A gente sempre fala isso, mas a gente está aqui pelos animais, a gente não está aqui pelo visitante. É que a casa é deles, né? Exatamente. A casa deles, eles estão numa situação que não necessariamente seria a melhor situação para eles, né? Muitas pessoas que são contra, por exemplo, não gostam do zoológico. Mas, na verdade, o zoológico ele tem muitas outras funções, né? Que não só a manutenção desse animal no cativeiro. O Rodrigo, que é responsável pelo Zoo Botânico, explica que a estrutura do local é feita exclusivamente para o bem-estar dos animais, porque para a maioria deles é o único lar que eles têm. No espaço onde a gente pode receber algumas dessas espécies, os animais que são, digamos, recebidos, que estão com alguma doença, ou com algum ferimento, eles são recebidos aqui, são tratados aqui pelo nosso corpo de veterinários. E no caso de uma possível soltura, eles são devolvidos à natureza. Então isso também é legal deixar bem claro que o zoológico não tem só por função manter os animais. Nem todos os animais que entram no zoológico ficam no zoológico. Muitos deles são devolvidos à natureza, porque não é necessário que eles fiquem aqui. O Zoo Botânico de Brusque tem uma característica muito especial. A prioridade é trazer animais que são nativos da região do Vale do Itajaí. O macaco bugio, o lagarto teiu e até algumas serpentes como a jararaca e a caninana. Uma das grandes contribuições do Zoo Botânico aqui de Brusque é receber e cuidar da reabilitação de animais que são trazidos pelos órgãos de fiscalização, geralmente por duas razões: ou estavam presos na casa das pessoas ilegalmente, ou porque foram maltratados. No escritório do Rodrigo, dentro do zoológico, ele mesmo cuida de um animal apreendido. Um gavião tesouro, lindo, mas que tem uma história bem triste. Ele recebeu um tiro de bala de borracha, quebrou a asa e nunca mais vai poder voar. Foi levado para o veterinário, então o veterinário deu os primeiros cuidados, e aí depois esse animal ele foi destinado para a instituição, né? E aí, na situação, ele já havia, a asa já havia cicatrizado.
Então ele não houve possibilidade para que ele pudesse recuperar o movimento do voo, né? Então nesse momento ele não voa. Durante a caça deles eles precisam do voo. Então se eles não poderem voar, provavelmente eles não vão poder comer e eles vão acabar morrendo, né? Independente de onde tu for acertar, se você está no bico, por exemplo, o animal não vai conseguir comer. Bom, pelo menos aqui, ele sempre vai ser bem tratado. Aliás, uma das funções do zoo botânico é estimular a educação ambiental, mostrar para as pessoas por que é importante conservar as espécies de animais e plantas. O Zoo Botânico recebe milhares de estudantes todos os meses. Primeiro é feito um agendamento prévio. Então todos os grupos que vêm ao Zoo Botânico eles têm que agendar a visita com no máximo 15 dias de antecedência, no mínimo, né? Vamos dizer assim. E a gente recebe eles aqui na entrada e passa todas as normas de conduta. O que pode e o que não pode fazer dentro do parque. Que o pessoal ainda não tem essa noção, acha que é só tipo, zoo botânico, acha que é só a parte botânica, né? Que não tem os animais. E a gente tem que ter todo um cuidado com eles, uma preocupação, por isso essa orientação. E é de pequeno que se aprende a respeitar os animais. Até mesmo aqueles que a maioria das pessoas morre de medo, como por exemplo as serpentes. Imagine o que está passando pela cabeça dessa turminha. As professoras e a guia do zoo ensinam sobre os hábitos das cobras, a camuflagem nos troncos das árvores para enganar as presas e também para se proteger dos predadores. Elas não têm veneno, tanto a caninana como a jiboia. Tá legal? Sim. O que você conheceu aqui até agora? Cobras e macacos e passarinhos e tucanos. E gostou? Sim. Agora, um animal que as pessoas adoram ver de perto é esse jabuti. Isso, eu falei jabuti mesmo, hein? Não é tartaruga não, nem cágado. Porque o jabuti é o que vive na terra. Por isso, tem patas parecidas com as do elefante. E o casco é bem maior e mais rígido. A gente até conseguiu se aproximar bastante dele com a autorização do Rodrigo. E é fascinante. Pesa cerca de 40 quilos. Agora, olha só, qual é a diferença básica do jabuti para o cágado, por exemplo? Existem 4 diferenças, tá? São 4, digamos assim, indivíduos que a gente vai trabalhar. O primeiro são os jabutis, que é esse que tu está vendo agora, que é um animal assim, ele é prioritariamente terrestre, então tu vai ver que ele tem aquelas patinhas que parecem patinha de elefante, assim, sabe? O casco dele é um casco bem, parece um capacete bem arredondado, assim, sabe? Bem grande, né? Bem grande. Então ele é um animal que basicamente vai viver na terra, certo? A gente tem a tartaruga marinha, né? Que é aquela animal que o pessoal geralmente conhece, que vem dos filmes ali, Procurando Nemo. Ele tem o casco que parece uma folha e ele tem nadadeira. A gente tem a tartaruga de água doce, tá? Que é o que vocês conhecem como cágado. As tartaruguinhas de aquário são tartarugas de água doce. E tem o grupo que vocês chamam de cágado de verdade, são animais que eles são bem estranhos. Eles são muito parecidos com a tartaruga de água doce. Então, tem o casco meio redondinho, tem a mãozinha com membraninha, só que eles têm um pescoço muito comprido. Por exemplo, se a gente tocar aqui, ele tem algum problema ou não? Não, ele não vai fazer nada. A princípio, a defesa dele, né, que geralmente entrar ele vai para dentro do casco. Isso, ou ele vai entrar dentro do casco, ou ele vai tentar morder. Se tu botar a mão em cima do casco, ele não vai conseguir morder, né? E passeando por aqui, os adolescentes ficaram surpresos com o tamanho desse tronco de árvore. É da espécie imbuia,
que foi retirada do município de Timbó porque estava muito velhinha. Tinha cerca de 1.100 anos de existência e 23 metros de altura. E olha só o tamanho desse cacto gigante. Tem quase 10 metros de altura. E sabia que, apesar de estar pertinho do centro da cidade, o Zoo Botânico de Brusque tem uma excelente qualidade de ar? Pois é, a prova disso são essas manchas vermelhas nos troncos de algumas árvores. São chamados líquens, que só aparecem onde o ar é bastante puro. Olha só que bonitinho, ele vai bem perto da lente ali. Significa que ele é bem domesticado, né? É sinal de que provavelmente esse indivíduo ali, ele já permaneceu um bom período na casa de alguém, né? E aí tinha bastante contato com pessoas. Passear pelo Zoo Botânico de Brusque é uma verdadeira aula, porque além das espécies nativas da região do Vale, o zoo também recebe outros animais de vários zoológicos do país, como forma de conservar todas as espécies possíveis. Muitas das espécies que a gente tem em zoológicos no mundo inteiro, né, são espécies que não existem mais no ambiente natural. Então a única forma da gente poder pensar planos de recuperação e de reintrodução de espécies é ter nesses animais em algum lugar. E o zoológico atua nessa situação. Essa onça pintada, por exemplo, não é nativa, mas está aqui há mais de 15 anos. Veio lá de São Paulo e cresceu com os tratadores do Zoo Botânico. Mas olha só o comportamento dela. O tratador mostra que o animal está apenas brincando, mas a onça não tem noção da força dela. E por isso, nunca se deve colocar as mãos nas grades de proteção. Tocar nesses animais é expressamente proibido, para garantir a segurança deles e dos visitantes. Ao todo, o Zoo Botânico de Brusque abriga cerca de 80 espécies de animais e centenas de espécies de plantas. São 120 mil metros quadrados de parque. Passar o dia inteiro é pouco, mas o legal é que dá a segurança de que a natureza está sendo muito bem preservada. Bom, o Zoo Botânico sempre foi a minha paixão, né? Então, assim, poder estar no meio da natureza, poder olhar esse espaço, poder olhar a biodiversidade aqui, até entender um pouco do que está acontecendo, né? Entender por que tais plantas estão relacionadas a tais animais, entender por que tal animal tem aquele comportamento. Isso tudo para mim é mágico, né? Estar no Zoo Botânico foi o motivo pelo qual eu escolhi biologia para a minha vida. E uma coisa a gente pode concluir depois dessa visita. Passar o dia no Zoo Botânico de Brusque para aprender mais sobre o nosso meio ambiente é nossa obrigação como cidadãos. Mas vai ser tão divertido que você nem vai perceber que está aprendendo. Então, um ótimo passeio para você e até o próximo Caminhos da Natureza.